E aí, turma, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender estilização no React, como deixar os nossos componentes bonitos e aplicar CSS aos nossos componentes, beleza? Então vamos dar uma olhada que eu já deixei um projeto pronto aqui para a gente colocar a mão na massa. E eu deixei um projeto bem simples, tá? É um projeto meu computador, então você vê que ele só tem um H1, ele tem um H3 aqui para mostrar o valor do contador e um botão que aumenta o contador. O objetivo dessa aula é te mostrar como que a gente faz para estilizar. Então em qualquer componente, em qualquer projeto que seja, você vai aplicar estilos, né? Para deixar o seu design de acordo com aquele que o design projetou. Então, o designer vai te entregar um design no seu dia a dia de trabalho e você vai precisar implementar ele, né? E aqui a gente vai aprender como fazer isso no React, tá? Então, lembra, aqui a gente está falando de desenvolvimento web. Eu deixei aqui um projetinho pronto, você vê que ele é super pequeno, ele tem só um conjunto de linhas. Então, esse componente que você está vendo aqui é o responsável por essa renderização aqui na tela, beleza? Então, aqui, ó, o que eu vou começar a fazer? Aqui eu já dei um spoiler, mas é o seguinte, ó. De começo, a gente vai começar a estilizar esses elementos. Então, você vê aqui que eu tenho uma div, dentro dessa div eu vou ter um H1, um H3 e um botão. Então, assim, existem duas formas centrais que a gente pode estilizar no React. Uma maneira global, que vai aplicar todas as tags, então usando o CSS padrão, e uma maneira que a gente vai usar módulos para escopar os nossos estilos. Eu já vou chegar nisso já já. Primeiro, vamos começar a estilizar globalmente. Para a gente aplicar qualquer estilo, a gente vai criar classes em CSS, e a gente vai, para colocar as classes nos nossos elementos, a gente vai usar o class name. Fer, mas por que não é class, que nem no HTML normal? Não é porque a palavra class, no JavaScript, ela é reservada, e aqui a gente está no arquivo JavaScript. Então a gente tem que usar a propriedade class name. Aqui eu vou chamar, vou colocar uma classe chamada container, ela não existe ainda, a gente vai criar ela junto, tá? Então, por enquanto, eu estou passando uma propriedade com um valor que não existe no nosso arquivo. Como que a gente vai fazer? No nosso projeto, aqui na pasta src, na pasta source, eu vou criar um arquivo novo chamado styles.css. Então você vai ver que é super comum, até o projeto padrão ele já vem com o arquivo styles.css. E aqui eu vou criar aquela classe que eu chamei de container, tá? Então eu crio uma classe CSS padrão, no caso eu vou usar displayFlex, eu vou colocar justify content center, eu vou colocar flex direction column, né, porque o padrão é row, eu quero column, e aqui eu vou colocar também o align items center. O que eu quero fazer? Eu quero que todos aqueles elementos que estão alinhados à esquerda fiquem centralizados, vai ficar mais interessante. Eu vou salvar esse cara aqui, só que antes de mais nada eu preciso importar ele no meu arquivo. Então eu importo ele aqui, ó, eu já até deixei ele importado, tá? Mas basicamente a gente vem no nosso arquivo principal, no nosso entry point, e coloca lá, ó, styles.css. Beleza? Então eu importo ele no meu arquivo JavaScript inicial do meu projeto. Se eu salvar e voltar, você vai ver que ele já está centralizado. Eu vou colocar, para melhorar aqui, eu até dei um zoom aqui para a gente ver ele melhor, né? Eu vou melhorar um pouco mais essa estilização. O que eu vou fazer? Aqui no meu Styles, ó, eu vou usar um wildcard, né? E aqui eu vou aplicar para todos os elementos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um font family. Eu vou colocar a Lucida Sans, que eu acho que ela fica bonita aqui para o nosso projeto. Aqui embaixo, no meu H1, eu vou remover a margem padrão que ele tem. Então, se você for ver, ó, eu já removi esse espaçamento. Veja que se eu comento essa estilização aqui, ó, deixa eu remover ela, na verdade, e salvo, você vê que, por padrão, o H1 ele tem uma margem top-bottom, que eu estou querendo remover ela. Então, eu vou lá, seleciono o H1. Então, aqui eu estou escrevendo CSS normal, né, dentro de um projeto React. Vou colocar aqui, ó, margem 0. Beleza. Salvei. O que eu vou fazer? Além disso, ó, aqui no meu wildcard, eu vou colocar um background. Eu tenho aqui anotado um background color que vai ser 181C23. Vamos ver como é que ele fica. Vou colocar no hexadecimal aqui. E aí, na nossa color, né, como eu estou colocando um fundo escuro, eu vou colocar uma cor de fontes invertida, né, uma cor clara. Eu vou colocar FFFBF0. Vai ficar legal. Vamos salvar. Bem, já melhorou. Agora, nosso botão ainda está bem feio, né? Vamos trabalhar com ele agora. Mas, ó, tá funcionando, né? Eu apliquei uma estilização, o meu projeto mudou, né? Você vê, meus componentes, eles mudaram a cara deles e eles estão bem mais legais. O que eu vou fazer? Eu vou estilizar o meu botão. Se eu vier no meu arquivo meucontador.jsx, você vê que eu tenho um botão aqui, ó, onClick aumentar. O que eu vou fazer é passar uma classe. Só que dessa vez, eu vou passar uma classe vinda de um módulo. Tá? Então aqui eu não vou escrever um texto, como você está vendo aqui, container. Tá? Eu vou criar um módulo. Como que eu crio um módulo CSS aqui no meu projeto? Eu coloco o nome que eu queira, no caso eu vou colocar button, e aí isso é importante, ele tem que chamar module.css. Então aqui é muito importante, ó, module.css.
criei esse meu arquivo, e aqui eu vou criar isso é um arquivo CSS normal, vou criar uma classe chamada MyButton, né, pode ser o meu botão, o nome que você quiser, e aqui eu vou aplicar algumas estilizações. Para o nosso botão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um padding top 10px, eu vou colocar um padding bottom 10px também, que a gente vai dar um pouco de espaço ali para o nosso botão respirar. Vou mexer no font size dele também, vou colocar um 18, acho que fica legal. Vou colocar um padding na lateral, então tanto no right, tanto no left, eu vou colocar 30px. Padding left 30px. Aqui é um curso de CSS, aqui no caso a Ada aqui tem um curso de CSS muito bacana, que você pode dar uma conferida. Ele vai te explicar mais em detalhes essas propriedades. Aqui eu já assumo que você conhece algumas, tá? Mas no fundo eu estou dando um espaçamento e estou mexendo no tamanho da fonte do nosso botão. A gente já vai ver o resultado. Além disso, eu vou colocar um fundo de cor, vou colocar o mesmo fundo do nosso background. Então eu vou colocar uma color, que vai ser a mesma que eu estilizei o nosso background, que vai ficar interessante. Vou copiar aqui. Vou lá no meu arquivo button.module.css e coloco uma color, tá? Em vez de background color, vou colocar uma color. Além disso, eu vou dar um border radius, porque senão ele vai ficar muito pontiagudo. 4px parece bom. O que mais? Bem, já coloquei alguns paddings, coloquei uma font size, e eu acho que aqui já é o suficiente. Além disso, eu quero, claro, mexer no background color, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa cor aqui, ó, que cor bonita, ó. Vou colocar A6. Aí você pode, é claro, na sua aplicação você vai colocar a cor que você achar melhor, tá? A6F750, ó lá. Vou salvar. Agora, para aplicar esse MyButton, né, essa classe MyButton, eu vou lá no meu contador e no meu botão eu vou colocar dentro do meu class name, olha que diferente, eu vou colocar style.mybutton. Fer, mas de onde está vindo esse style? Dessa importação que eu vou colocar aqui para você ver, ó. Import style from, e aí eu passo o caminho desse meu arquivo CSS, ó, .module.css. Salvei. Então tá lá, nosso botão estilizado, nossa aplicação funcionando. Qual que é a diferença aqui? A principal diferença de você fazer um arquivo styles.css e você criar um arquivo .module. Quando você cria um arquivo .module, no seu meu computador, o único jeito de você aplicar essa estilização é no style.mybutton. Isso aqui permite que eu possa criar uma outra classe com o mesmo nome, por exemplo, MyButton aqui fora, de um estilo global, só que essa classe não vai ser aplicada, somente aquela classe que eu importei. Então, de certa forma, aqui eu crio um escopo na qual eu sei que essa aqui é a única classe sendo aplicada ao meu computador, e mesmo que existam outras classes com o mesmo nome, né, outras declarações da mesma classe, basicamente, né, uma classe com o mesmo seletor, eu não vou ter problema nenhum de colapso entre esses estilos. Então, aqui eu tenho certeza qual vai ser a estilização desse botão. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco sobre estilização no React, e te vejo na próxima. Um abraço.